Salve nação e a treta envolvendo o Palmeiras, hein? Teve polêmica na eliminação do Palmeiras e baita treta envolvendo Mauro César sobre o Palmeiras na eliminação no Mundial. Apresentando muito pouquinho para 25 milhões de euros. Tá na hora desse rapaz começar a apresentar mais. Nós, com certeza, sempre sofrer gols, é uma coisa que a gente não quer. O Palmeiras foi eliminado e a polêmica tá repercutindo bastante após discussão envolvendo Mauro César sobre o Palmeiras. Continua sendo um time dependente de cruzar a bola pro Flávio Lopes, apesar de todas as contratações feitas. O Palmeiras investiu horrores e o jogo é o mesmo, gente. Não muda. Não muda. Quando o Flaco entrou, teve o quê? Perto de 10 cruzamentos, talvez até mais. Tome bola cruzada. Eu acho que o Palmeiras tem que apresentar mais futebol. Tinha tudo para ganhar ontem, tudo para ganhar. Mas faltou futebol mesmo, repertório. Repertório, jogadas, construção de jogada, situações de gol, não cria. É bola cruzada. E o Vitor Roque pode amanhã fazer o gol do título mundial. Mas ainda está apresentando muito pouquinho para 25 milhões de euros. Está na hora desse rapaz começar a apresentar mais. É pouco. Então achei que teve copo meio cheio, porque foi melhor, mais inteiro, teve chance de ganhar. Esse é o olhar positivo. Sim. O Palmeiras jogou nada até agora. Eu concordo, mas eu acho que... Isso não é questão de boa ou má vontade com ninguém, até porque aqui ninguém tem que ter boa nem má vontade, tem que ser realista. Então... Né? Nesse papo que rola aí também. Sim. O Palmeiras jogou nada. Eu concordo. E, aliás, já vinha jogando mal no Brasileiro. Concordo, mas eu acho que... Eu só queria entender. O meu ponto é que seria muito pior para o Palmeiras e também para o Botafogo ter que enfrentar um outro europeu. Pô, mas achou no Brasileiro em 2023. No último Campeonato Paulista. No último Brasileiro, ele perdeu o título, não estava na mão dele. Concordo. Tirone, você está lá em 2021, 22. Então, 23. Deixa só o Danilo falar. Mas eu acho, né, Danilo, é um pouco Danilo tá a crença. O Tirone não é religioso, pelo que eu sei. Não, mas ele disse púlpito. Mas parece, é uma crença. Essa é uma situação que a gente tem de uma boa partida do Palmeiras, um jogo importante, há algum tempo, e ela não vem. Continua sendo que o Palmeiras fez um bom jogo, porque o Seattle é muito pior que o falando do Botafogo. E conseguiu atrapalhar. Não, mas estamos falando do Palmeiras. O nível dos brasileiros. Daqui a pouco. Não, mas eu não estou comparando o Brasil, estou falando do Palmeiras. Esse é meu ponto. Sim, mas eu não estou comparando ninguém, estou falando do Palmeiras. Você está colocando a parada com um time que eu não estou citando, que é o Botafogo. Botafogo é daqui a pouco. Vamos falar do Botafogo. É que analisar, se a gente analisa só o Palmeiras e o Porto, sem olhar o resto do contexto do campeonato, todas as dificuldades que estão para todos, aí fica... Mas o programa tem 1 hora e meia, O programa tem 1 hora e meia, estou seguindo a pauta. Você está colocando uma parada no assunto aqui que não tem Botafogo. Estou falando do Palmeiras. Gente. Especificamente do Palmeiras. Não, porque eu não quero que misture os assuntos que eu estou abordando. A pergunta foi sobre o Palmeiras, eu falei do Palmeiras. Na hora do Botafogo, eu falo do Botafogo. Você está falando dos dois, eu estou falando do Palmeiras. Então essa defesa incondicional não vai colar comigo. Eu falo de um e de outro, então. Não é defesa incondicional. Eu falo de um e de outro. Não é defesa incondicional. Sabe o que acontece? Aí você tá viajando, Mauro, desculpa. Eu acho não é que defesa cara. incondicional. Você está colocando o Botafogo na jogada, eu estou falando do Palmeiras, a pergunta do Tirone foi sobre o Palmeiras. Aí você me envolveu o Botafogo para aliviar a crítica do O Palmeiras. Arnaldo fala do Palmeiras e do Botafogo. Para minimizar a crítica que eu fiz ao Palmeiras, é o que eu estou entendendo. Meu Deus. Desculpa, mas é o que eu estou entendendo, irmão. Tudo bem, beleza. A questão é a seguinte. Não é. Mas eu falei especificamente do Palmeiras. O Botafogo, se eu perguntar, eu falo do Botafogo. Não vi, não fui nem pro vestiário ainda. Dentro da hora que acabou o jogo, muita entrevista aqui, muita coisa para falar. O que aconteceu para mim, a minha visão de dentro do jogo, é um desvio que acontece, que dá se eu não me engano, no joelho do Rios. Eu já tinha programado o movimento para entrar na bola e quando eu for tentar voltar já não consigo. Essa é a minha visão, não vi ainda. Eu acho que não é diferente disso e nem tem nada o que se fazer, a não ser olhar para frente, a não ser seguir em frente, não vai mais voltar, nada vai voltar mais. E a gente agora tem que seguir caminhando, seguir olhando para frente. Fica aqui o nosso sentimento de que realmente a gente poderia seguir, a gente tinha capacidade, fez um jogo também para isso, mas, bom, é futebol e a gente está chateado, triste, mas vamos seguir em frente, que tem muita coisa aí para a gente viver esse ano ainda. O maior erro nosso, com certeza, é sempre sofrer gols, é uma coisa que a gente não quer e não gosta, mas infelizmente acontece. Acho que a gente lutou, a gente se empenhou, a gente fez tudo aquilo que
que era preciso, que estava no nosso alcance. Infelizmente não foi o suficiente, que nem eu falei agora há pouco. Óbvio que hoje é uma noite muito difícil de dormir, porque a gente vai sempre ficar com aquela sensação que que poderia ter feito algo diferente, mas acho que nada vai voltar mais e levantar a cabeça, seguir em frente. Tem um ano, né, metade do ano ainda pela frente. O que me chamou a atenção foi a maneira como o Palmeiras voltou vivo para a segunda etapa. Eu fiquei surpreso, eu temi pelo fim do jogo ainda no primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras voltou muito vivo, com muita força mental. Taticamente eu vou deixar para vocês analisarem, mas eu fiquei surpreso com aquilo. E acho que o Abel sentiu o momento do jogo, quando ele coloca jogadores para ganhar o jogo. Né? Quando entra o Maurício e Paulinho, o Abel mexeu no time para ganhar o jogo e não segurar o empate. Eu achei isso importante, o Abel sentiu o momento. Sobre as finalizações do Chelsea, que o Mansur destacou, são superiores no segundo tempo, eu acho que muito em função de, depois do gol do Chelsea, o Palmeiras se abriu de forma desordenada e aí acabou sofrendo quase que um massacre. O primeiro tempo foi mais ou menos o normal, e o Palmeiras no segundo conseguiu subverter a lógica e era superior até levar o gol, na minha opinião, ou no mínimo pau a pau com o Chelsea, o que eu já acho um feito, dado que hoje o Chelsea subiu de nível, e eu achei um castigo o gol. Depois do gol, amigo, aí o jogo virou totalmente pro Chelsea, o Palmeiras se desorganizou e infelizmente, tirando uma bola do Paulinho, não deu muita esperança de que poderia reverter. E aí, nação, o que vocês acharam dessa treta entre o Mauro e o Danilo no All Sports, envolvendo a atuação do Palmeiras no Mundial? Parece que os caras estavam até adivinhando, né? O desempenho do Palmeiras não foi legal. A atuação, a campanha até que foi bom, pô. Ficar entre os 8 melhores do mundo é legal pra caramba, é louvável. Agora, se a gente for imaginar que o Palmeiras só ganhou do Al-Ahly e ganhou do Botafogo no tempo normal, o resto perdeu e empatou, foi uma campanha fraca. Esperava-se mais da equipe do Palmeiras. Essa é a grande realidade. O torcedor do Palmeiras pode ficar bravo comigo, mas vocês sabem disso. O melhor time mais capacitado para enfrentar esse Mundial dos clubes, até sul-americano, nem vou dizer brasileiro, era o Palmeiras. E o Palmeiras não conseguiu ganhar de um europeu, o Palmeiras não conseguiu jogar igual o Flamengo, que jogou contra o Chelsea, bateu de igual para igual. Então é decepcionante, essa que é a grande verdade. Mauro César tá certo nessa. A galera conecta muito ele, pega bastante no pé dele. Eu acho até às vezes que ele fala um pouco mais do Flamengo, dá aquela passada de pano do que quando comparado na mesma situação com outra equipe. Mas nessa casa ele tem razão. Contra o Porto tinha que ter ganho. Contra o Chelsea tinha que ter dado mais dificuldade pro Chelsea. O Palmeiras foi dominar no primeiro tempo. A grande realidade é que o Chelsea dominou, o Chelsea deitou no Palmeiras na primeira etapa. Depois o Palmeiras voltou melhor, aí toma o segundo gol, o Palmeiras pouco ameaçou o Chelsea, não via ameaça de classificação. Então eu acabei achando decepcionante essa atuação do Palmeiras e eu concordo com o Mauro nessa treta aí. Mas ó, e vocês? Bora botar fogo nessa discussão sobre o Everton. Falhou ou não falhou? Quero saber. Através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Bora encher de like esse vídeo. Valeu, até a próxima.